Carol, eu fiz questão de... Eu tenho insistido muito em tentar mostrar o big picture da coisa, né? Então, eu citei ali a história das elites, né? Porque a formação, quem pesquisar um pouquinho sobre formação de elites vai ver que você constrói ou destrói uma elite pela base, justamente na base da educação. A gente teve aqui um debate na semana passada sobre o agro, né? Sobre como os livros didáticos vêm trazendo menções majoritariamente negativas sobre o agronegócio. Quer dizer, nós estamos formando gerações que vão odiar o agro, que vão olhar o agro como algo dispensável. Isso vai nos submeter ao agro dos outros. Nós que passamos décadas importando alimentos e passamos a ser exportadores de alimentos, parece que existe uma elite atual que quer construir uma nova elite que nos devolva esse passado em que importávamos alimentos. Como é a mesma que quer que nós voltemos a importar petróleo bruto. Essa gente que trava a economia brasileira, trava o desenvolvimento da sociedade, trava a prosperidade, impede que a gente possa explorar nossas riquezas minerais, nossas riquezas da fauna, da flora, realmente impeçam que a gente possa ter, inclusive desenvolver nosso poder militar, nosso poder econômico, nosso poder político, que trabalham na divisão da sociedade para que nós não tenhamos uma consciência de nação única, né? Porque imagina o Brasil com a riqueza cultural que tem e com a força, com o empreendedorismo que é latente na nossa sociedade, que também querem acabar com esse empreendedorismo, com essas políticas assistencialistas, forjando gerações de pessoas preguiçosas que não sabem o que é o trabalho, que não sabem o que é o valor do trabalho, o que é desfrutar, né, do valor do trabalho. Então, o que essa elite quer é nos aprisionar, manter o Brasil como escravo de outras nações e de interesses de grandes corporações. A geração leite vem da caixinha, né? E achocolatado vem de vaca marrom. Pois é, graças a Deus, eu ainda vejo o copo meio cheio. Acho que a gente tem uma bancada do agro que é muito forte, que é o Brasil que produz, que é o Brasil que, de fato, está gerando emprego. Já falei aqui, meu marido é da família que vem do agronegócio, essa força, assim, que é o que move o Brasil. E eu costumo dizer que essa minoria, essa elite, é uma minoria que faz barulho, mas infelizmente a gente ainda tem uma maioria que é muito silenciosa. A Carol hoje mencionou, né, a Carol deputada, hoje mencionou isso da coragem que eu tenho, que o André tem, e engraçado, eu fui candidata a prefeita do Rio, e a reação que eu mais escutava era, nossa, que coragem, nossa, mas você não tem medo? E o que eu acho é o seguinte, coragem tem as pessoas que estão caladas, mesmo entendendo os absurdos que a gente está vivendo no Brasil hoje. Então, eu ainda tenho uma esperança que essa maioria, que o brasileiro ele é conservador, a maioria do brasileiro é conservador, é de direita, é católico, acredita nessas pautas todas que a gente discutiu, a gente sempre discute aqui no programa, mas eles têm medo de se posicionar, medo do cancelamento, ou às vezes só preguiça. Mas eu ainda acredito que a gente tudo que está acontecendo no Brasil, o STF está esticando a corda, né? Então, a gente está vendo aí cada vez mais pessoas colocando as suas opiniões, e eu tenho certeza que o papel que a gente trouxe aqui quando a gente discutiu o agro a gente trouxe o De Olho no Material Escolar, que é uma ONG que faz um trabalho maravilhoso exatamente de mudar os livros escolares para que a verdade seja dita e não essa história completamente manipulada de que ainda existe trabalho escravo no agro, ou que a gente polui, ou que as vacas fazem mal para o meio ambiente. Eu ainda acredito na força do brasileiro de bem para mudar essa realidade. Tá sem som. Exatamente. Eu estava mencionando isso, por quê? Porque a China sofreu uma revolução cultural. E o André estava, antes de mim, mencionou que ele conversando com um jornalista chinês, uma coisa assim, sobre liberdade de expressão, e o sujeito sabe nem o que é isso. Então você forma uma geração que desconhece esses fundamentos mais simplórios, eu diria, de uma democracia. Então, quando o sujeito deixa, ele é formado desde cedo a acreditar em certas coisas e desacreditar de outras, ele vai se tornar um adulto que
que vai ser formatado naquele padrão que vai agradar justamente a essas elites que dominam, né, estão aí para dominar ou para entregar o domínio a terceiros, né? Eu quero encerrar aqui a nossa conversa com o seguinte: teve ontem, nós vimos, anteontem, todo o debate ali, o Marcel com o Lewandowski, etc., com o diretor da PF. Depois o diretor da PF deu uma entrevista para a Folha, para a Folha não, ao contrário, deu uma entrevista para a imprensa, excluiu a Folha e meio que dobrou a aposta, né? Ele rebateu o Lira, né, dizendo que não existe imunidade absoluta e que a PF seguirá nessas investigações, inclusive já confirmou aqui a abertura de um inquérito contra o Van Hatten, tudo certo. Então, assim, dobrando a aposta. Você, que também é diretora jurídica do Novo, me disse de manhã que vocês estão fazendo uma denúncia a respeito dessa questão da Folha, né? Exatamente o que é? Explica para a nossa audiência. É uma notícia crime pedindo esclarecimento do porquê que a Folha foi excluída de uma coletiva de imprensa. A Folha fez uma matéria apontando alguns pontos inconsistentes do inquérito, né, da Polícia Federal, e na sequência a Folha foi excluída de uma coletiva de imprensa do diretor da Polícia, pelo diretor da Polícia Federal. Então o que a gente está pedindo é um esclarecimento do porquê que a Folha, se foi retaliação a uma matéria que não agradou o diretor da Polícia Federal. Mais uma vez, a gente está falando aqui de democracia, liberdade de imprensa. A gente tem que ouvir todos os lados que são críticos e os lados que são positivos. Não existe um inquérito onde exista uma verdade absoluta ali. Bom, eu quero ressaltar que o STF hoje retomou a análise da questão do artigo 19, daquelas 3 ações, na verdade, que tratam da regulação das redes sociais e falam de liberdade de expressão, etc. e tal. E aí a gente teve uma pérola ontem, parte desse julgamento, que está sendo alongado aí por alguns dias, mais uma pérola, né? O Dias Toffoli resolveu ser aí vamos dizer assim, um grande propagador do pensamento interno, daquilo que está circulando internamente. Não deixa de ser um sincericídio, mas a forma como ele faz isso, ela é impressionante. Eu acho que ele já tá com aquele raciocínio, né, do embate, da guerra das redes sociais, né, porque ele fala um absurdo para poder talvez viralizar. Eu não sei exatamente qual é a estratégia do Dias Toffoli, mas se eu fosse ministro, eu estaria com uma vergonha alheia gigantesca. Júlio, por favor, solta o vídeo do Toffoli para a gente encerrar com chave de ouro esse programa hoje. Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, ele estaria protegido pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão abarca qualquer expressão? O marido que bate na mulher dentro de casa e ainda vai na frente do juiz, e todos nós sabemos relatos disso, e depõe: doutor, eu não bato em mulher. A ministra Carmen Lúcia outro dia lembrava esse episódio aqui no café conosco, de um juiz do interior que contou a ela esse caso. Doutor, eu não bato em mulher não, mas o senhor está sendo acusado aqui de ter batido na sua mulher. Ah, mas essa é minha. É a minha mulher. Mas eu não sou violento, eu não saio por aí batendo nas mulheres, não. Mas essa é minha. Isso é liberdade de expressão. Se nós levarmos o absoluto liberdade de expressão, tudo está permitido. Ponto. É disso que se trata. É óbvio que o ilícito não se encaixa em liberdade de expressão. Ponto. E muito menos pode ser imunizado pela legislação diante do texto da nossa Constituição. Ponto. Eu acho linda a liberdade de expressão porque ela permite, que garante, inclusive, ao ministro falar qualquer bobagem, né, para que lhe venha à mente para justificar restrições à liberdade de expressão. Vou aproveitar que a gente está encerrando para pegar uma fala do Barroso também, quando foi discutida essa questão, né? O artigo 19, para quem não sabe, é o artigo que responsabiliza as plataformas por conteúdo de terceiro, um completo absurdo.
É igual você responsabilizar o jornal pelos editoriais que são escritos ali, pelas matérias de opinião que são escritas ali no jornal. O Barroso falou o seguinte: a Corte aguardou por um período razoável. O Congresso tem que definir a responsabilidade. A gente falou hoje o dia todo aqui no programa sobre essa usurpação dos poderes, do quanto o STF atropela. Então, assim, cabe ao Congresso legislar. Como é que o ministro do Supremo dá uma declaração dessa? Estamos aguardando ansiosos a nossa vez de legislar sobre esse assunto, já que o Congresso não legislou. E aí a gente ainda critica essas PECs que a deputada Carol falou aqui, que limita, né, esse poder do Congresso. Isso é claramente uma competência do Congresso e não do STF.